Olá pessoal, iniciamos mais uma aula sobre função de segundo grau, esta a parte 5. Nessa aula iremos tratar a questão da imagem, da função de segundo grau e do sinal da parábola. Então a imagem de uma função. Então a gente sabe que numa função quadrática o domínio sempre será os reais. No entanto, a imagem, como a gente sabe que é uma parábola, ou seja, ela vai até uma determinada situação e depois retoma, a gente tem alguns limites para saber onde é que é a imagem. Então a imagem vai ser exatamente com relação a y, da onde até a parábola vai. Então no caso, se eu tenho a concavidade para baixo, quando a é maior que zero, o que vai acontecer? A imagem vai ser desse vértice para cima, certo? Se a concavidade é para baixo, a menor que zero, para baixo, vai ser do y vértice para baixo. Então assim a gente define. Então nesse caso aqui, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual ao y vértice, tá? Que é esse cara aqui. E nesse caso aqui, o y pertence aos reais, tal que o y ele é menor ou igual ao y vértice dessa função. Então vamos no exemplo 13 aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Sendo a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, determine o conjunto imagem. Então nós definimos primeiro o vértice, né? E aí o vértice já foi definido no exemplo 10 do vídeo da parte 4, tá? Que é 2 e menos 1, certo? Se tiver em dúvida dá para voltar lá no vídeo para observar isso aí. Bom, definimos esse vértice, sabemos que o A ele é maior que zero, logo no gráfico a gente sabe que a concavidade vai ser para cima e ele vai ter esse vértice aqui, o y vértice, como o menos 1. Logo a gente sabe que a imagem vai ser exatamente desse ponto para cima, ou seja, como A é maior que zero, a nossa imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1, porque é esse ponto daqui para cima. Certo? Exemplo 14. Sendo a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, determina o conjunto imagem. Tá? O que a gente vai fazer? Define primeiro o vértice. A mesma coisa para definir a imagem, a gente define primeiro o vértice. Também já definimos no exemplo 11 do vídeo, vídeo 4 de função quadrática, que é o 2 e o 0. Tá? E aí a gente pega e organiza o gráfico. Então tem o gráfico aqui. Se a gente tem o gráfico, se o meu A, concavidade para cima, o A maior que zero, concavidade para cima, a imagem é do y vértice para mais infinito, certo? O y vértice é o zero. Então nós temos como função, como imagem, perdão, se o A é maior que zero, y pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a zero. Daqui para cima, porque daqui para baixo não tem nada do gráfico. Ok? Exemplo 15, então, sendo a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, determine o conjunto imagem. Então, define primeiro o vértice. Também já definimos no vídeo anterior. Tá? Aí temos o vértice que é 1 e 1. Colocamos no gráfico. Temos o gráfico aqui da função. Onde vai ser o meu y vértice? Meu y vértice, vamos botar aqui mais perto. O y vértice vai ser o 1, né? E aí então a imagem vai ser desse ponto, desse 1 para cima, ou seja, como A é maior que zero, temos y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a o 1, que é o y do vértice. Tá aqui o 1 aqui também, para a gente entender melhor. Considere a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Conforme o sinal do discriminante, podem ocorrer os seguintes casos. Então, se o meu a aqui é maior que zero e o meu discriminante maior que zero, o que vai acontecer? Nós teremos duas raízes, nós teremos essa parte e essa parte positiva e essa negativa, porque nós estamos lidando com relação ao y, né? Certo? Então, é o y, aqui o y positivo, aqui o y negativo. Quando nós temos o a maior que zero e o discriminante igual a zero, nós temos apenas uma raiz, então é positivo dos dois lados.
E quando o a é maior que zero e o discriminante é menor que zero, nós temos ele todo positivo. E no caso, se o a for menor que zero, aí quando o discriminante é maior que zero, nós temos positivo para que entre o intervalo das raízes e os extremos negativo. Se for o discriminante igual a zero, aí nós teremos negativo para os dois lados, e no discriminante menor que zero vai ser todo negativo. Então, entender o quadro de sinais para a equação quadrática é de suma importância para a resolução de equações desse segundo grau. Então, vamos ao exemplo 16 para a gente fazer a análise do estudo do sinal. Então, y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Analise o sinal da parábola. Então, primeiro definimos as raízes. Já definimos no exemplo 7 do vídeo 3, tá? Utilizando o primeiro discriminante, depois utiliza a Bhaskara, né? E chega no 13 e no 1. Tá? A gente sabe que o nosso a é maior que zero, e aí a gente tem como gráfico, já esboçado ali, que ele vai tocar o 3 e o 0. Isso aqui é o que nos importa. Por quê? Porque eu sei que para cá ele é tudo positivo, e para cá ele é tudo negativo. Então nós temos aqui que antes do 1 e após o 3, nós teremos y maior que zero. E entre o 1 e o 3, nós temos o y menor que zero. Então, o que a gente pode indicar aqui? Logo, o f de x é maior que zero, o y é maior que zero. Para os intervalos x maior que 1, x menor que 1 e x maior que 3, como está aqui, o 1 e o 3, né? E a gente vai ter o f de x menor que zero, exatamente no intervalo entre as raízes, entre o 1 e o 3. Exemplo 17, sendo a função igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, analisa o sinal da parábola. Então, primeiro a gente define a raiz, já fizemos isso no exemplo 8 do vídeo 3. Temos uma raiz só, que é o 2. Como a é maior que zero, nós podemos esboçar o gráfico. Temos o gráfico em cima disso aqui. Então, o 2 é aqui. O que a gente pode observar? Ele vai ter y maior que zero antes do 2 e após o 2. E não temos a parte negativa, certo? Conforme está aqui. Logo, a gente sabe que o f de x maior que zero em x pertencente aos reais está o quê? O x ele tem que ser diferente de 2. Sim, porque o 2 está no zero, né? Então, tirando o 2, todos eles, o f de x, o y vai ser positivo. Exemplo 18, então. Sendo a função y igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, analise o sinal da parábola. Mesmo processo. Já vimos que no exemplo 3, lá do vídeo 3, não temos raiz, né? Mas a gente sabe que o a é maior que zero. Então, a gente pode esboçar o gráfico sabendo que não tem raiz nenhuma. Ou seja, é tudo positivo. O y todo é maior que zero. Então, escrevemos que f de x maior que zero em todos os reais, né? Em todo o eixo das abscissas. Encerramos mais uma aula, então, sobre função de segundo grau, esta parte 5, e até a próxima.